Saudações a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao CELGcast, o podcast de saúde mental do Centro de Estudos Luiz Guedes. Para quem não sabe, o CELG foi fundado em 1959 por professores e ex-alunos da psiquiatria da URGS e do Clínicas de Porto Alegre e promove principalmente cursos e capacitações na área de saúde mental, com maior ênfase em psicoterapia. Estão todos convidados para ir visitar o site do CELG no celg.org.br. Além disso, o CELG faz jornadas científicas, que são tradicionais, desde 1960, a cada 2 anos. E a nossa entrevista de hoje faz parte da série Vamos à Jornada do CELG 2024, que vai ocorrer agora, entre 5 e 7 de setembro, em Gramado, evento presencial no Hotel Serrano. A temática geral da jornada é conexões e desconexões do cotidiano às catástrofes, com 2 eixos principais: a interface de saúde mental e tecnologia e a interface de saúde mental com desastres climáticos. A gente vai conversar hoje sobre uma das palestras do eixo de tecnologia e saúde mental. A palestra é Os algoritmos podem diagnosticar, explorando os fenótipos digitais em transtornos de humor. Nós vamos entrevistar a psicóloga Aline Zimmermann. Ela fez psicologia na URGS e, na época da faculdade, já fez intercâmbio em Harvard. Ela é precoce. Hoje ela está desenvolvendo o doutorado dela num programa que envolve 3 das maiores referências em psiquiatria no Brasil, um programa de psiquiatria translacional entre USP, Unifesp e URGS, e também atende no consultório, tendo feito uma especialização em terapia cognitivo-comportamental. Ela é diretora do Grupo Alliance, que é de inteligência artificial em neurociência, e desde junho desse ano, de 24, ela lidera a força-tarefa da Sociedade Internacional de Transtorno Bipolar sobre fenotipagem digital. E ela também transita entre os famosos, e famosos de personalidade, como Luciano Huck e a Tabata Amaral. E isso repercutiu numa nova missão para ela, também desde julho, que é auxiliar na nova frente parlamentar de saúde mental na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Psicóloga do mundo, se vocês entrarem no LinkedIn dela, vai estar quase tudo em inglês, mas a nossa conversa hoje vai ser em português, e a conversa é com ela mesmo, não é com nenhum avatar de inteligência artificial dela. Aline, muito obrigado pelo teu tempo. Não, imagina. Nossa, tá sabendo mais de mim do que até eu. Fez o trabalho direitinho, pesquisou tudo. Não, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Adorei o convite para participar da jornada e tenho certeza que essa conversa vai ser super interessante também. Então, agradeço pelo espaço. Aline, vamos direto. No PubMed, tem 364 artigos com fenótipo digital no título. E 292, ou seja, quase 80% deles foi publicado de 2020 para cá. Ou seja, é fronteira de conhecimento. Nos explica esse conceito de fenótipo digital. Eu adoro explicar o conceito, porque às vezes eu paro para falar com as pessoas e dizem: tu faz teu doutorado em quê? Fenótipo digital, conhece? E as pessoas me olham uma cara de louca. Mas, enfim, no colégio a gente aprende, né, sobre fenótipo e genótipo. E basicamente o fenótipo é quando a gente consegue ver algumas características observáveis de um grupo específico. Então, o fenótipo digital nada mais é do que a gente perceber algumas características digitais de um grupo específico. Por exemplo, vamos supor pessoas que estão deprimidas são pessoas que ficam mais em casa, então o GPS delas não altera tanto, são pessoas que ficam mais nas redes sociais. Então, basicamente, são algumas características digitais que a gente consegue enxergar em diagnósticos, nesse caso, quando a gente fala dentro da psiquiatria. E aí, então, a gente usa muito smartphones e wearables para a gente conseguir entender realmente esses dados mais passivos do indivíduo, e por isso que está realmente crescendo muito, porque cada vez mais a gente está falando de psicologia, de tecnologia, de como a gente consegue juntar a tecnologia para auxiliar na saúde mental. Então, por isso, enfim, que agora realmente tem cada vez mais gente falando sobre, e a gente vai ouvir cada vez mais também. E, e existe o conceito de genótipo digital, já que tu falou do fenótipo, e eu já te pergunto também como é que foi a tua trajetória, nos conta como é que tu chegou até esse foco de estudo e pesquisa em saúde mental digital.
Olha, é uma boa pergunta, nunca tinha me feito essa pergunta antes. Até existe, mas é bem menos conhecido do que fenótipo digital. E basicamente é entender como é que questões genéticas podem influenciar esse comportamento digital. Então é um campo que ainda está. Se a fenotipagem digital está começando, o genótipo digital está ainda antes, mas é algo que tenho certeza que também vai crescer muito. Sobre a minha trajetória, ela é longa. Basicamente, eu lembro que ali na época que eu fiz o intercâmbio, que foi em 2018, eu já estava começando a me interessar um pouco mais por diferentes áreas. Então, me incomodava um pouco que aqui a gente tinha o currículo da psicologia e a gente só podia fazer aulas de psicologia. Então, por isso que eu acabei decidindo fazer esse intercâmbio em Harvard, passei um ano lá. E aí lá eu tive aula de, enfim, ciência da computação e economia, um monte de coisa diferente. Lá eu acabei fazendo um estágio num lugar chamado Scripps, que é um instituto do Eric Topol, que é um dos que mais fala de medicina digital. E aí lá, então, eu fiz um estágio de 2 meses aprendendo sobre isso. E lá eu também encontrei o Thomas Insel, que foi diretor por muitos anos do, enfim, do instituto deles de saúde mental. Eu consegui o contato pelo Christian Killing, ele acabou, enfim, fazendo essa interface. E o Winston, naquela época, ele tinha acabado de sair do Google e ele tinha fundado uma empresa chamada Mindstrong que falava justamente sobre fenótipo digital. E o objetivo deles era ver se a gente conseguia realmente entender, então, olhando os dados digitais das pessoas, eles falavam muito sobre o teclado no celular. Se daqui a pouco a pessoa estava teclando mais rápido ou mais devagar, se a gente conseguiria prever se a pessoa teria algum episódio de humor, enfim. Então foi aí que eu comecei a entrar nessa área lá, cada vez mais eu aprendia sobre o assunto. Aí voltei para cá, acabei me envolvendo em algumas pesquisas sobre o assunto. Meu TCC teve a ver também com questões de fala, essas Alexas da vida, como é que a gente pode usar isso para, de repente, ajudar no diagnóstico. Depois o professor Ives Passos me convidou, então, para liderar essa força-tarefa da Sociedade Internacional de Transtorno Bipolar sobre fenotipagem digital. E até mês passado eu passei um mês de estágio com o professor de Harvard, que foi quem criou o termo fenótipo digital. Então acabou que depois que eu entrei nisso eu nunca mais saí e o campo não para de crescer e assim, eu sou super fã. Então é mais ou menos essa um pouco Ah, da minha história com este tema. como é que é o nome do professor de Harvard, até para ficar registrado aqui? Se chama John Brownstein. Ele não é psiquiatra, mas ele foi a primeira pessoa que falou do termo. É assim, um gênio, ele é epidemiologista. E, enfim, aí depois um professor chamado John Torres acabou levando para a psiquiatria. E, enfim, até fui numa palestra dele também há alguns meses, então vi um pouco do que ele está fazendo. Nunca tive um contato muito grande com ele, mas foi legal também entender como é que eles estão enxergando isso hoje lá nos Estados Unidos, que, querendo ou não, estão anos-luz na nossa frente, por enquanto. E, bom, eu vou fazer duas perguntas em uma, até mais técnicas, assim, né? Na tua linha de pesquisa. Por que vocês escolheram o transtorno bipolar, né? A caracterização clínica do bipolar não é das mais homogêneas e fáceis em saúde mental. Então, se não seria mais fácil focar em outros transtornos, entre aspas, mais homogêneos, tipo fobias? Então, essa é uma pergunta. Junto ali também, assim, o que tem de evidência mais estruturada de fenótipo digital em bipolar e como é que tu acredita que essa parte do fenótipo digital pode mudar a clínica e a psiquiatria, assim, é 3 em 1, é um combo de perguntas, né? Tá, vou responder aqui qualquer coisa, tu me relembra alguma Sim. das perguntas. Mas, para te falar a verdade, o estudo do transtorno bipolar, ele acabou sendo bem por acaso inicialmente.
eu faço doutorado com o Ives Passos e ele é um grande especialista em transtorno bipolar. Então, acaba que é um transtorno pelo qual eu sempre tive muito interesse, e aí, quando vi, a gente estava estudando transtorno bipolar, assim como com o Christian, eu acabo fazendo coisas mais de transtorno depressivo. Mas, para te falar a verdade, o transtorno bipolar é ótimo para fenotipagem digital e eu pessoalmente acho bem mais fácil do que quando a gente olha apenas para a depressão, porque é um transtorno que tem suas fases bem marcadas. E para a fenotipagem digital funcionar, para a gente conseguir realmente entender quais são os padrões, é super importante que a gente consiga ter essas mudanças no humor da pessoa, porque se o humor da pessoa basicamente se mantém, a gente não consegue realmente notar o que faz diferença. Então, no transtorno bipolar, é muito marcado quando a pessoa está deprimida, quando a pessoa está em mania. Então, acaba que o transtorno bipolar, eu diria que é um dos melhores transtornos para a gente ver fenotipagem digital. Mas esse ponto que tu trouxe de faltar homogeneidade e de serem assim, transtornos complexos, vou te dizer que é um dos grandes desafios. Depois eu sei que a gente até vai falar mais disso, mas é um dos grandes desafios da fenotipagem digital, porque realmente às vezes é difícil a gente comparar duas pessoas que têm o mesmo transtorno, mas que agem de formas diferentes. Então, esse é um ponto importante que a gente ainda está tentando navegar, entender como fazer. Mas o bom do transtorno bipolar é que tem essas fases bem marcadas. Em relação a algumas evidências, Evidências. coisas que a Isso. gente já percebeu, a gente percebe que, por exemplo, no transtorno bipolar, um pouco antes de a pessoa entrar em algum episódio, tem alguma mudança no padrão de sono dela. Pode acabar dormindo muito mais ou muito menos, mas muito provavelmente o sono da pessoa vai mudar. E a gente consegue medir o sono com wearables e tudo. Outra coisa é justamente atividade física, GPS. A pessoa acaba ficando mais em casa quando ela tá mais deprimida. Quando a pessoa tá em mania, a atividade dela aumenta muito. Então, mais atividade física, a pessoa fica com mais energia. Tudo que a gente sabe dentro da clínica, a gente consegue ver em dados objetivos. E isso que eu acho muito legal, porque basicamente na clínica a gente está muito acostumado a ter uma subjetividade e tem muitos vieses envolvidos. Então, a gente vê o paciente e aí uma semana depois a gente vê ele de novo. E aí, basicamente, ele chega e fala: ai, doutora, minha semana foi horrível. Mas daqui a pouco não, daqui a pouco ele teve 5 dias maravilhosos e o último dia dele foi horrível. E a gente não consegue entender isso. E daqui a pouco o horrível dele é um nível de horrível, enquanto para outro paciente é outro nível. Então, o que eu gosto da fenotipagem digital é que a gente consegue, ao menos, nos basear em alguns dados. Então, se a gente sabe o que é o normal para o paciente, a gente consegue ver, putz, essa semana ele caminhou muito mais do que o normal, ou ele entrou em contato com muito menos pessoas. E aí, aos poucos, a gente consegue ver isso, e é justamente assim que eu enxergo isso entrando na nossa prática clínica. É a gente basicamente ter um dashboard de cada paciente e a gente entender, então, como é que foi a semana dele, se foi uma semana muito atípica. Claro que vão ter flutuações normais, mas aí a gente começar a perceber padrões para cada um e, se esse paciente, quando ele sai para caminhar, ele fica de bom, né, com um humor melhor, daqui a pouco a gente consegue falar para ele, então, sair para caminhar mais, ou daqui a pouco o próprio aplicativo vai dizer: olha só, tá caminhando muito pouco e o teu humor tá ruim, então vai lá e dá uma caminhadinha. Então, é basicamente assim que eu imagino entrando na clínica também. Claro, para psiquiatras, a gente entender se um remédio está funcionando ou não, olhando para aqueles dados. Claro que tudo isso ainda é bem distante, mas é basicamente como eu vislumbro. Não, acho que tem.
tem muito pano para manga pela frente aí, né? Nossa! E, e aí até eu já vou colocar aí, antes da gente entrar no nosso segundo assunto, o que tu identifica nos próximos anos de desafios aí em relação a essa parte de fenótipo digital. Tem duas Uhum. coisas que pelo menos me chamam a atenção aí. Uma é tem que ter toda a autorização de LGPD, todos aqueles É. aspectos. E nós, no Brasil, como um país subdesenvolvido ainda, ou em desenvolvimento, que seja, é, a maior parte da população não tem gadget para Uhum. celular. Eu não sei como é que está hoje o percentual na população toda, mas tem uma população que fica de fora desses estudos. Né? Uhum. Imagino que vocês devam escrever sempre isso nas limitações dos estudos, nas conclusões. Né? Mas, Uhum. assim, o que tu identifica como desafios aí nos próximos anos? Não, eu acho que perfeita essa colocação. São duas das maiores limitações mesmo, essa de questões éticas, até porque a fenotipagem digital, basicamente, ela trabalha com dados objetivos e passivos, que são dados que a pessoa não precisa ficar colocando, e isso, pela questão do engajamento, que a pessoa não precisa ficar colocando, é ótimo, mas por questões éticas é muito complicado, porque basicamente está sempre pegando informações das pessoas. E isso, dependendo do país, também faz muita diferença. Então, na nossa reunião da Task Force, a gente até viu que na Europa as leis eram bem mais rígidas. E então, essa é uma super preocupação. Quando a gente faz estudos, claro, a gente pega o consentimento de todo mundo que está participando, e ainda assim a pessoa tem a possibilidade de sair daquilo no momento que ela quiser. Então, o grupo do Christian tem vários dados coletados relacionados a isso. Tinha uma coisa que era o áudio ambiente. Então, basicamente, ficava o tempo inteiro coletando até as conversas da pessoa. E aí os adolescentes, eles podiam escolher, enfim, essa conversa eu não quero que me grave. Então, essa questão ética realmente é um dos pontos que a gente vai ter que entender. A questão de a gente não conseguir chegar em todas as populações. Um dos objetivos da fenotipagem digital a longo prazo é a gente justamente conseguir ajudar pessoas que não têm condições financeiras para ir para a psicoterapia, mas hoje a gente não consegue colocar elas nos nossos estudos. Então, uma coisa super importante é que os psiquiatras eles saibam de todos esses vieses, porque a gente não pode simplesmente ver o resultado num paper e dizer, ah, agora então a gente vai usar isso como se fosse uma verdade. Não, uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre é que são pessoas que fazem os algoritmos e basicamente os dados também eles têm qualidades diferentes. Então, esses já são alguns dos grandes desafios da fenotipagem digital. Como é que a gente vai fazer se, por exemplo, uma pessoa esquece de usar o wearable dela, ou o celular dela, ou ela fica sem bateria por alguns dias? Tudo isso a gente ainda precisa fazer manualmente. Então, assim, são várias das limitações. Outra foi a que eu comentei anteriormente também, de que o diagnóstico em psicologia, em psiquiatria, ainda, assim, ainda tem muitos sintomas que são parecidos entre diagnósticos. A gente ainda não entende 100% quando que uma pessoa tá em um transtorno e não tá no outro especificamente, tem muita comorbidade, a regra é ter comorbidade. As pessoas do mesmo transtorno manifestam o transtorno de formas muito diferentes. Então, é muito difícil também a gente conseguir prever um transtorno se o transtorno ele se manifesta de formas diferentes. Então, hoje em dia, a gente está indo cada vez mais por um lado de primeiro, não comparar necessariamente entre grupos, e sim a pessoa com ela mesma. Então, a gente sabe que essa pessoa está bem quando ela faz isso e não está bem quando ela faz aquilo, e aí a gente precisa olhar para esse padrão da pessoa mesmo. E, enfim, então acho que esse é um dos principais, uma das Desafios. principais coisas que a Uhum. gente está tentando
fazer para tentar fugir dessa. Tá bom. E a gente está quase no finalzinho da nossa conversa já. E no teu, no título da tua palestra tem uma pergunta ali. Os algoritmos já podem diagnosticar? Ponto de interrogação. A pergunta não seria quando que os algoritmos vão começar a diagnosticar? Pois é, eu achei essa pergunta super boa e com certeza, cada vez mais a gente está vendo que os algoritmos eles estão fazendo grandes coisas e eles estão nos dando muito insight. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que, por enquanto, ainda é bem difícil de a gente replicar esses estudos. Então, os estudos eles são feitos com aparelhos diferentes, com aplicativos diferentes. Então, por mais que eles estejam diagnosticando ou estejam nos dando insights, a gente ainda não consegue replicar tanto. E aí isso também entra como uma das limitações que ia comentar na pergunta anterior. Então, por isso que a gente está nesse meio do caminho, que eles estão diagnosticando, mas que a gente ainda precisa ter muito cuidado para a gente usar isso na nossa prática e para a gente entender como eles estão fazendo isso. A gente não pode só utilizar como se fosse uma verdade completa. A gente precisa ser bem consciente de todas essas limitações, a gente precisa entender como aquilo é feito, com quais pessoas, qual população, e para daí a gente conseguir realmente colocar isso na nossa prática de um jeito que faça sentido. Uma das limitações também é que a gente precisa cuidar para não ter informações demais sobre o assunto para o próprio psi. A gente sabe que profissionais da saúde já são bem sobrecarregados. Então, uma conversa que eu até estava tendo com um pós-doc da Colômbia há poucas semanas, que ele está trabalhando nisso, é que ele disse que eles estavam tendo dificuldade de entender como é que ia ser a interface para o psicólogo e psiquiatra. Então, assim, com certeza a gente já consegue ter insights desses algoritmos. A questão é como passar para o psi e aí como colocar na prática clínica de um jeito que faça sentido e que não fique muito fora daquela realidade. Então, a pesquisa foi feita com um tipo de pessoa e aí chega na prática e coloca de outra forma, cheio de vieses. Isso a gente não pode, a gente tem que ter realmente muito cuidado. Então, assim, eles vão diagnosticar, mas a questão é como e como fazer isso da melhor forma. Tá bom, tá bom. Ahn, Aline, muito obrigado. Mais algum recado que tu gostaria de dar, Aline? Olha, eu vou falar mais sobre o assunto na minha palestra, então espero que todos vocês que estão aí assistindo compareçam. Se vocês tiverem qualquer pergunta, podem me mandar. Na hora eu vou responder pergunta, mas pode também mandar para o meu e-mail. Não sei se vocês divulgam o e-mail, mas qualquer coisa é zimmermanaline@gmail.com, então qualquer coisa só mandem, mas eu espero ver vocês na jornada do CELG. A gente vai divulgar as redes sociais junto na divulgação aqui Perfeito. do Celg, do podcast e do Então me videocast. mandem aí, né? É @tuapsico. Muito obrigado pelo teu spoiler, tanto da tua palestra quanto de outros conceitos que tu trouxeste para a gente. A atividade que ela vai estar envolvida no sábado pela manhã, mas a Aline vai estar circulando durante o evento. E nós temos mais um último recado, que ainda é possível se inscrever na jornada e o momento é agora. Está tudo no site jornadacelg2024.com.br. O meu nome é Alexandre Enes Henriques, eu sou médico psiquiatra e o atual diretor de tecnologia do CELG.